Olá, segundo ano! Vamos iniciar a parte B do capítulo 12 de língua portuguesa. Essa aula é referente à quarta semana do mês de novembro, mês 11. A semana que vai do dia 22 ao dia 26 de novembro. Então, essa é a quarta semana. Na verdade, a semana inicia no domingo e vai até o sábado. Então, começa no dia 21 e vai até o dia 27. Mas esses dias que estão aqui em vermelho são os dias que nós temos aula. Vamos começar a aula lendo esse texto que está na página 56 da sua apostila. Temos aí cidadania no dia a dia, cultura africana. O Brasil é muito admirado no mundo todo por sua riqueza cultural. O que muitos não sabem é que nossa cultura é fruto de diversas outras. A africana é uma delas. Leia o texto a seguir e reflita um pouco sobre esse assunto. Nós temos o texto Bagagem Cultural. Durante muito tempo, milhares de africanos foram trazidos para o Brasil à força, sendo obrigados a deixar para trás terras, casas, animais, família. Mesmo vindo apenas com as roupas do corpo, eles resistiram bravamente e trouxeram consigo suas línguas, suas artes, seus mitos, suas religiões, seus costumes, sua culinária. Enfim, trouxeram sua cultura, pois a cultura não pode ser retirada do ser humano. Apesar da grande importância da cultura africana para a formação da cultura brasileira, muitas pessoas têm atitudes preconceituosas quando não a reconhecem ou não têm consciência da influência dela na nossa vida cotidiana. Qualquer atitude que gere preconceito deve ser combatida, pois toda cultura tem seu valor. Valorizar a cultura africana é uma forma de valorizar as nossas origens. E falando em cultura africana, vou contar uma lenda africana para vocês. Hoje eu vim contar para você a lenda da boneca Abayomi. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, em um tempo que se perdeu nos tempos. Além de conhecer a lenda, vamos também aprender a confeccionar essa linda bonequinha. Diz a lenda que a boneca Abayomi surgiu quando os negros vieram escravizados dentro dos navios negreiros da África para o Brasil. Durante a travessia do Oceano Atlântico, as crianças choravam assustadas porque viam a dor e o desespero dos adultos. As mães, então, para acalentar suas crianças, rasgavam tiras de pano de suas próprias saias e faziam bonecas, feitas de tranças ou nós, que serviam como um amuleto de proteção para as crianças brincarem. Quando os navios ancoravam no porto, era comum que as famílias fossem separadas, e por esse motivo, a mãe entregava a boneca que havia confeccionado durante a viagem para o seu filho. E esta passava a ser a única recordação material dela para ele. As bonecas, símbolo de resistência, ficaram conhecidas como Abayomi, que significa encontro precioso em Yorumbá. Quando você dá uma boneca Abayomi para alguém, esse gesto significa que você está oferecendo para essa pessoa o que você tem de melhor. No Brasil, a história das bonecas começou com a artista Valdinéia Martins, conhecida como Lena. Lena queria encontrar na arte popular algo que a ajudasse a alcançar o seu objetivo, e então trabalhava para reunir pessoas que desejassem agir para o mesmo propósito, informar e buscar solidariedade e cooperação para a valorização da cultura africana, da cultura da mulher negra e afro no país. Estudiosos da história do Brasil dizem que não há fatos que comprovem que as mães escravas faziam as bonequinhas para os seus filhos dentro dos navios negreiros. Mas uma coisa é certa: com a vinda dos africanos para o Brasil, vieram também costumes, religiões, tradições, uma cultura muito forte e diferente das que já estavam aqui, vindas dos europeus e dos índios. E a união e a mistura de todos esses elementos deram origem à identidade brasileira. Lenda ou verdade? A mensagem que a bonequinha Abayomi quer nos deixar é linda, não é mesmo? Então vamos confeccionar nossa Abayomi? Nós vamos precisar de uma tesoura e de tecido, qualquer tecido que você tenha em casa mesmo. Vamos cortar 5 pedaços de tecido. Primeiro, vamos cortar um pedaço retangular de tecido escuro.
de aproximadamente 24 centímetros por 12 centímetros. Vamos cortar também um pedaço de tecido escuro de 24 centímetros por 5 centímetros. Um pedaço de tecido colorido de 14 centímetros por 8 centímetros e 2 tiras finas de tecido. Vamos para a montagem da boneca? Pegue o tecido maior e dê um nó na ponta para formar a cabeça. Pegue uma tesoura e faça um corte no outro lado do tecido até a metade para formar as pernas. Depois dê um nó em cada pontinha para formar os pés. Pegue o outro tecido e amarre logo abaixo da cabeça, formando os braços. Dê um nó nas pontas para formar as mãos. O corpinho da nossa boneca já está pronto. Agora vamos vesti-la? Pegue o tecido colorido, dobre ao meio e faça um furo no centro da dobra. Encaixe na cabeça da boneca. Pegue uma das fitas e amarre na cintura para modelar a roupa. A outra fita de tecido amarre na cabeça, formando um turbante. Então, eu lhes apresento a Baiomi, uma boneca que carrega história e propósito. Representa a cor da determinação, da emoção, da resistência, da luta e da história dos africanos no Brasil. A Baiomi, é acalanto amor, a Baiomi, é acalanto amor, a Baiomi. Nasci no navio, mamãe, no meio do mar, mamãe, nasci de retalhos, lelê, para acalentar. Gostaram dessa história? Muito interessante, não é mesmo? E você? Vai fazer a sua Baiomi aí na sua casa? Pegue retalhos de tecido e faça uma Baiomi bem bonita. E depois, presenteie alguém. Pois presentear alguém com uma Baiomi é sinal de que você está entregando o seu melhor para aquela pessoa. Então agora vamos começar nossos estudos. Abra aí na página 57 da sua apostila. Temos estudo da língua. Hoje vamos estudar os 2 pontos e o travessão. 1. Releia a seguir um trecho do conto. Quem não tem pena, fica no chão. Aquele conto que estudamos na semana anterior. E em meio aos frutos da árvore balançando ao vento, pôs-se a gritar a cada ser alado que avistava. Me leve com você! Pediu ao Xaú-Xaú, pássaro pescador de peito zulu cancancã, azul, azul. Não tenho tempo, pois estou atrasado, respondeu o apressado, dando um adeuzinho. Contorne as imagens que representam os personagens que participam desse diálogo. Então, quais são os personagens? Nesse diálogo, nós temos o personagem que pedia aos seres alados, aos animais alados, uma carona. Que personagem seria esse? É o principal desse conto. Circule ele aí. Isso mesmo, é o Senhor Tartaruga. E o outro personagem é o pássaro pescador, olha só. Me leve com você, pediu ao Xaú-Xaú, pássaro pescador de peito zulu cancancã, azul, azul. Qual é o pássaro que tem o peito azul aí? Isso mesmo. B. Qual sinal de pontuação indica que esses personagens vão começar a falar? Assinale com um X a alternativa correta. Nós temos aqui a alternativa travessão e os 2 pontos. Vamos ver para que esses sinais servem?
2 pontos, usado para avisar que uma personagem vai falar ou que vai se iniciar uma listagem. Travessão é usado no momento em que uma personagem começa a falar. Então, os 2 pontos vêm antes da fala. Ele vem indicando que logo em seguida terá uma fala. E o travessão? O travessão já está junto com a fala, certo? C. Qual sinal de pontuação indica o começo de uma frase dita por um personagem? Acabamos de falar isso. Então, se temos uma frase dita por um personagem, qual é aquele sinal que vem bem juntinho com essa frase? Com a fala. Temos aí 2 alternativas também, o travessão e os 2 pontos. Então, assinale as alternativas corretas aí. 2. O exercício 2 está na página 58 da sua apostila. Leia os textos a seguir. Nós temos 2 textos aí. Texto 1. O que os personagens fazem? O galo e as galinhas viram que lá longe vinha uma raposa. Empoleiraram-se na árvore mais próxima para escapar da inimiga. Com sua esperteza, a raposa chegou perto da árvore e se dirigiu a eles. Mas o galo, que também não era tolo, respondeu. A raposa mais que depressa foi saindo. Texto 2. As falas dos personagens. Ora, meus amigos, podem descer daí. Não sabem que foi decretada a paz entre os animais? Desçam e vamos festejar esse dia tão feliz. Que boas notícias! Mas estou vendo daqui de cima alguns cães que estão chegando. De certo, eles também vão querer festejar. Olha, é melhor que eu vá andando. Os cães podem não saber da novidade e querer me atacar. Aqui embaixo nós temos a fonte, o galo e a raposa, que é o título do texto. Em Ana Rosa, Abreu e outros. Alfabetização, livro do aluno, Brasília, Fundescola, SEF MEC 2000, volume 2, página 104. Vocês observaram que as falas dos personagens estão separadas do restante do texto? É possível compreender o texto 1 da forma que está escrito? Justifique sua resposta. Quando lemos o texto 1, dá para perceber que está faltando algo, não é mesmo? São as falas. Dessa forma, fica sem sentido o texto. Precisamos das falas para compreender melhor. B. Complete a história do texto 1 com as falas do texto 2. O galo e as galinhas viram que lá longe vinha uma raposa. Empoleiraram-se na árvore mais próxima para escapar da inimiga. Com sua esperteza, a raposa chegou perto da árvore e se dirigiu a eles. Olha só o que nós temos aqui, os 2 pontos. O que eles estão indicando? Será que é uma lista? Ou será que é uma fala? Isso mesmo, é a fala da raposa. O que ela disse? Olha só, nós temos o travessão aqui. Ora, meus amigos, podem descer daí. Não sabem que foi decretada a paz entre os animais? Olha o ponto de interrogação, pessoal. Ela está fazendo uma pergunta. Olha só, ela continuou. Desçam e vamos festejar esse dia tão feliz. Agora sim, estamos colocando, organizando o texto da forma correta, não é mesmo? Aqui nós temos o que a raposa fez. Ela chegou perto da árvore e dirigiu ao galo e às galinhas. Começou a conversar com eles. E aqui nós temos a fala da raposa. E você vai fazer o mesmo com o restante do texto. Encaixar cada fala no lugar certo. Temos aí, mas o galo, que também não era tolo, respondeu. O que será que o galo respondeu? Temos mais 2 falas aí. Qual será a fala do galo? Depois temos lá, a raposa mais que depressa foi saindo. Se ela foi saindo, qual será a fala dela? E aqui nós temos, olha só, o que a professora já explicou anteriormente. Os 2 pontos introduzem a fala de um personagem. Então, os 2 pontos vêm indicando que logo à frente teremos uma fala. O travessão indica o início da fala de um personagem. Então, temos os 2 pontos e em seguida temos o travessão para iniciar essa fala. Agora vamos para a página 60 da apostila. Atividades.
Leia a tirinha abaixo. Família Falcote, YouTubers da educação. Fala, guri, fala! Olha só, pessoal, nós temos aqui 2 personagens. Imagina se cachorro vai falar E aqui no último quadrinho, vou falar o quê, né? Nem tenho assunto. Nos quadrinhos tudo pode acontecer. E observe bem as imagens do primeiro, do segundo e do terceiro quadrinho. E aqui embaixo nós temos a fonte dessa tirinha. Gerry Costa e Thaís Teixeira. Família Falcote, 30 de abril de 2011, tirinhas. Disponível em... Nós temos o endereço eletrônico aqui embaixo. Vamos mudar a maneira de contar essa história? Para isso, pontue corretamente as frases e preencha os espaços com as falas dos personagens. Lembre-se de pontuar o texto corretamente. Vamos lá começar essa pontuação? O Super Falcote estava passeando com o seu cachorro Guri, quando disse... Olha só, pessoal, nós temos aqui o Falcote, que é o super-herói, e o cachorro Guri, não é mesmo? Está indicando aqui, ó, quando disse. Então, é sinal que o Super Falcote vai dizer algo. Se ele vai dizer algo, que temos que colocar aí? Os 2 pontos. E agora vamos colocar a fala dele. Mas antes de uma fala, temos que colocar o travessão. Isso mesmo. Fala, guri, fala. Sem sucesso, o herói olhou para o cachorro, pensou um pouco e falou. Olha aqui, pessoal, o segundo quadrinho. Ele teve sucesso? Não. O cachorro não havia falado nada, não é mesmo? Então, sem sucesso, ele olhou para o cachorro, olha ele olhando para o cachorro. Pensou um pouco e falou. Então, vamos colocar os 2 pontos, que vai indicar que logo abaixo temos uma fala. E qual é a fala dele? Imagina se o cachorro vai falar, E antes da fala, o que nós temos que colocar? O travessão, isso mesmo. E no último quadrinho, olha só. Guri, muito feliz com o passeio, de repente respondeu ao seu dono. Então, nós temos aí a resposta de Guri. Se ele vai falar, se tem uma resposta aí dele, uma fala dele, nós temos que colocar antes da fala os 2 pontos. E o que Guri falou? Vou falar o quê, né? Nem tem um assunto. Então, é a fala do Guri. Temos que escrever essa fala com travessão no início, certo? Por ser uma fala. O Super Falcote pulou de susto e descobriu que, nos quadrinhos, tudo pode acontecer, inclusive cachorros falarem. É isso que nós estamos vendo aqui, olha só o Falcote pulando. E ele ficou surpreso, não é mesmo? Então aí nós produzimos um texto, nós transformamos essa tirinha, fizemos aí a leitura das imagens e transformamos tudo isso em um texto junto com as falas. Mas como transformamos a tirinha em um texto, nós temos que utilizar aí outra versão para as falas, no lugar dos balãozinhos, não é mesmo? E antes da fala, sempre colocamos os 2 pontos. 2. O exercício 2 está na página 61. Divirta-se com a anedota a seguir. Na escola, na aula de geografia, o professor pergunta ao aluno. Pessoal, vai vir uma pergunta aí. Então, é uma fala. Antes da fala, temos que colocar o quê? Os 2 pontos, isso mesmo. Juquinha, quais são os dias mais curtos do ano? É a fala do professor. Colocamos aí o travessão no início. Mas não é uma pergunta? Olha só, o professor pergunta ao aluno. Se é uma pergunta, temos que colocar o que no final da frase? O ponto de interrogação. Isso mesmo. E aí o Juquinha vai responder. Se ele vai responder, temos o travessão para a fala dele. Domingos e feriados. E olha só, finalizamos com um ponto de exclamação. Esse texto foi retirado do livro de Ziraldo, As Anedotinhas do Bichinho da Maçã. 6ª edição, São Paulo, Melhoramentos, 2006. E também está na página 34. Complete os espaços da anedota com os sinais de pontuação corretos. Já fizemos isso, não é mesmo? Olha só, já colocamos aí os sinais de pontuação. B. Agora copie o texto no espaço abaixo
com os sinais de pontuação que você escreveu. Então, você vai copiar esse texto aqui que acabamos de ler, nesse espaço, no item B. Falantes do português no mundo. Você sabia que a língua portuguesa está entre as 5 línguas mais faladas no mundo? O português é o idioma oficial de cerca de 250 milhões de pessoas. E grande parte dessas pessoas é brasileira. Os outros países que adotaram o português como língua oficial são Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe, que é o país que conhecemos na aula anterior. Agora vamos fazer uma produção de texto. Essa produção de texto está na página 62 da sua apostila. Produção de texto. Essa produção está na página 62 da sua apostila. Final de conto. Neste capítulo, você descobriu por que as tartarugas têm o casco rachado ao ler o conto. Quem não tem pena, fica no chão. Nas páginas 48 a 51. Agora você vai criar um novo final para esse conto. E depois vai ajudar a produzir um livro da turma com os desfechos criados por todos. Olha só que atividade interessante. Para planejar o final do conto, vamos relembrar os acontecimentos do conto. Para isso, responda as perguntas abaixo. Então, temos algumas perguntas aí. A tartaruga foi convidada para a festa no céu? Sim ou não? Não, né? Por quê? Por que ela não foi convidada? Por não saber voar, ela não tinha asas, não tinha penas. Não é mesmo? B. Ela queria ir à festa? Sim. Por quê? Porque ela queria. Você se lembra? C. Como a tartaruga conseguiu chegar à festa? Essa é fácil. O que ela fez? Ela desistiu? Ela conseguiu chegar? Sim. De que forma? D. O que aconteceu com a tartaruga na volta da festa? Um acidente, não é mesmo? Que acidente foi esse? O que aconteceu? Você imagina o que aconteceria se ninguém trouxesse a tartaruga de volta? Pense em um final bem criativo para essa história. Então imagine, o que aconteceria se ela não conseguisse voltar, não conseguisse carona? É sua vez de imaginar. Crie um final para essa história. E chegou o momento de colocar essa produção de texto em prática. Chegou a hora de escrever o novo final do conto. Veja as instruções a seguir. Lembre-se de inserir os principais personagens da história. Então, pessoal, não pode deixar um personagem importante de fora da história, certo? 2. Fique atento ao espaço e ao tempo do conto. E não se esqueça de continuar contando a história como o narrador apresentado no texto, ou seja, outra pessoa que não participa da história. Após escrever o desfecho, leia o conto inteiro para verificar se você organizou os parágrafos corretamente, se usou os sinais de pontuação corretos. Então, sempre que escrevemos um texto, temos que realizar a leitura do mesmo, voltar, observar se tem algo para corrigir, em pontuação, ortografia. 4. Ao final, você pode fazer desenhos para ilustrar seu texto. Agora você vai pegar o seu caderno, colocar a data de hoje e escrever produção de texto, atividade da página 62. E o que você deve fazer aí? Escrever o desfecho final para a história. E não se esqueça que esse desfecho é a continuidade daquela história que já existe. Então, tem que estar totalmente associada àquela história. Mas use sua imaginação e faça um desfecho bem criativo. Depois que você avaliar o final do conto, você vai mostrar o texto ao seu professor. Ele fará as correções e poderá sugerir algumas mudanças. Faça as alterações e passe a limpo. E pinte os desenhos que você fez. Livro da turma. O professor vai auxiliá-los na produção do livro com os desfechos. Quando o livro estiver pronto, vocês podem disponibilizar uma cópia na biblioteca da escola. Olha que legal! Então capriche bastante no seu texto. Verifique seu desempenho. O desfecho que eu criei está relacionado ao conto? Sim, mais ou menos, ou não? Você vai fazer um xizinho aí.
É você que vai avaliar o desfecho, a sua história, o final da sua história. O desfecho que eu escrevi ficou criativo? Sim, mais ou menos ou não? Faça um xizinho aí. Ajudei na produção do livro com os desfechos do conto? E aí, você ajudou? Sim, mais ou menos ou não? Assinale aí no quadradinho mais adequado. E já chegamos ao fim de mais uma aula. Até a próxima!